Vamos lá. Você já perdeu algo que teve dificuldade de encontrar e que de repente quando você encontrou estava ali na sua cara? Sabe o que é? Eu fico imaginando, eu fico vendo o dia que o Guto vai esquecer o óculos aqui assim, ó. Que ele fica aqui, cadê meu óculos? Cadê meu óculos? É tipo assim, essa é a ideia. Essa é a ideia. Quando eu já vi um monte de gente, você já presenciou gente procurando óculos e está aqui na camiseta, sabe essas coisas assim? Ou então marido procurando chave de carro. Já viu marido procurando chave de carro? Eu não sei porque as chaves fogem da gente. Gente, não é mentira, porque eu não sei porque que a mulherada fala assim: quer ver que eu vou aí, vou achar? Que quando elas chegam, o objeto se movimentou até elas. Não é que a gente, te juro, não é? Não, estava escondido. Mas quando a mulherada chega, até os objetos ficam com medo e se aproximam, dá um tchauzinho, se mostra. Não é que a gente não encontra as coisas, tem algum esquema aí. Mas já teve essa sensação de alguma coisa que está na sua frente, está ali, diante de você, e você não enxerga? A sensação que eu tenho dessa canção que nós cantamos, desse texto de Lucas capítulo 24, você pode abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 24, que é a história dos dois discípulos no caminho de Emaús. É exatamente essa, a sensação de que eles tinham perdido algo que está diante deles, na fuça deles, na cara deles, e eles não conseguem enxergar. E quando eu olho o livro de Lucas, é interessante porque Lucas escreve essa carta, vamos dizer assim, ele escreve, e ele fala no primeiro capítulo que ele escreve para Teófilo, para que Teófilo, seu amigo, tivesse convicção das coisas, tivesse convicção de tudo. Ele cita já no primeiro capítulo que ele fez uma investigação acurada para afirmar tudo o que ele tinha, o que ele estava escrevendo, o que ele afirmava ali. Lucas não é uma testemunha ocular de Jesus, ele não era da circuncisão. Depois você vai encaixando as coisas que Paulo falou sobre Lucas e tudo mais. Ele não era testemunha ocular, ele não era da circuncisão. Ele escreve essa carta para os gregos, para os gentios, e ele escreve justamente talvez da ideia de falar assim: puxa vida, Jesus está diante de vocês, está tão perto de vocês, está tão próximo, mas vocês não conseguem enxergar. Jesus veio e está tão próximo dos judeus, os judeus não conseguem enxergar. Jesus veio e está tão próximo dos gentios, e os gentios não conseguem enxergar. As pessoas estavam cegas, não conseguiam enxergar que Jesus veio. Principalmente falando dos judeus, o Messias veio e eles não conseguiram enxergar. Por isso eu queria olhar para esse texto de Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13, quando fala dos dois discípulos no caminho de Emaús. E pensando nesse tema da igreja cega, a igreja somos nós. Então eu quero trazer de uma forma geral, mas eu quero que você pense para você, usando a enxada e não a pá, né? Como a gente fala, você vai ouvir uma mensagem, tem gente que usa a pá é aquela que você cava e joga para o outro, né? Se meu marido estivesse aqui, meu filho tinha que ouvir isso, mas fulano está aqui, se meu líder disse, não, é para usar a enxada, para nós. Eu quero olhar para esse texto e pensar, ou primeiro diagnosticar ou ver algumas características da igreja cega. Só que eu não quero trazer só peso. Então depois da gente olhar as características da igreja cega, eu quero trazer a solução, como que Jesus resolve, trazendo graça e trazendo a solução para as nossas vidas. Porque muitas vezes nós estamos como uma igreja cega. Muitas vezes nós estamos como eles, como Jesus na nossa frente, para resolver todas as nossas questões, para resolver todos os nossos problemas, mas nós estamos cegos, de olhos fechados, nós não conseguimos enxergar. Então eu quero trazer algumas características da igreja cega e depois trazer alguma solução sobre isso. Então, Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou:
sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavra e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Feche os teus olhos mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pela iluminação do teu Santo Espírito, para que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor abra os nossos olhos nessa manhã, para que enxerguemos a tua voz, a tua vontade, o teu querer e o teu propósito para as nossas vidas. É isso que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando eu olho essa passagem, eu penso nesses dois, mas eu quero trazer no sentido da igreja cega, mas pensando individualmente, como muitas vezes nós estamos assim. Algumas características da igreja cega, quando eu olho para esse texto, parece muito como nós nos comportamos. Conhece, mas não entendem. Esperavam, mas desistiram. Sentiam algo no coração, mas não tiveram discernimento para saber o que era. Estavam vagando, sem rumo, sem propósito, sem direção. Quando eu olho para as características desses dois homens, eu vejo que muitas igrejas hoje, ou muitos de nós, individualmente, estamos assim. Primeiro, nós conhecemos, mas não entendemos. Isso não foi só privilégio desses dois aqui. Se você observar a leitura no próprio capítulo 24, o início do capítulo 24, conta as mulheres acordando no domingo, bem cedinho, e elas estavam com perfumes, com especiarias, para perfumar o corpo de Jesus. É assim que começa a história. Essas mulheres também não tinham entendido. Elas pegaram os perfumes, pegaram as especiarias, e elas foram, como era de costume, para perfumar o corpo de Jesus. E aí narra a história que elas chegam lá, a pedra tinha sido removida, aparecem 2 anjos para elas, e eles falam: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não mais está aqui. E os 2 anjos que falam para elas: vocês não lembram que ele tinha dito isso, que era necessário que ele fosse entregue, que ele fosse crucificado e que ele ressuscitasse ao 3º dia? E aí elas lembraram destas palavras, e aí elas correram para anunciar. Não é só privilégio desses dois, se lembrarmos da restauração de Pedro, Evangelho de João, capítulo 21, quando Pedro e uma galera, cita vários e vários nomes, eles estão lá depois de Jesus ter ressuscitado, e falam: o que nós vamos fazer? Nós vamos pescar.
Jesus já tinha os chamado para serem pescadores de homens. Jesus já tinha os chamado para uma nobre missão. Jesus já tinha os chamado para serem discípulos dele. E quando Jesus morre, eles voltam a pescar. Eles conheciam as Escrituras, eles conheciam Jesus, eles conheciam as profecias, eles conheciam toda a história, mas eles não entendiam o que estava acontecendo. É fácil perceber isso, porque Jesus afirma isso até: como vocês custam a entender. A resposta de Jesus para eles, depois do diálogo, é: como vocês custam a entender. E aí Jesus vai na palavra de Deus, discorrendo, desde os profetas, até tudo que eles tinham, como Bíblia, vou falar na Bíblia para a gente entender. Jesus vai discorrendo na Bíblia, tudo o que tinha a respeito dele. Jesus não mandou essa turma para uma escola bíblica dominical. Jesus não mandou essa turma para fazer um cursinho de novo, vocês precisam conhecer as Escrituras. Eles conheciam as profecias, eles conheciam o Pentateuco, eles conheciam os mandamentos, mas eles não entendiam o que estava acontecendo. A mudança da história diante deles, a mudança de tudo diante deles, o Messias diante deles, eles conheciam na mente, mas não entendiam o que estava acontecendo. Quer ver um outro ponto para mostrar como eles não entendiam, ou não entenderam o que estava acontecendo? Quando eles afirmam: os chefes dos sacerdotes e os líderes, autoridades, crucificaram a Jesus. Eles ainda não tinham entendido que quem tinha crucificado Jesus era o nosso pecado, que Jesus não morreu por causa da autoridade, que Jesus não morreu por causa dos líderes religiosos, que Jesus não morreu por causa dos chefes dos sacerdotes, que Jesus não morreu porque a multidão escolheu Barrabás. Eles ainda não tinham entendido isso. Claro que hoje é mais fácil para a gente julgar isso, por todo o conhecimento, todos os anos de história que nós temos. Mas não foram os líderes religiosos que crucificaram a Jesus. Jesus mesmo disse: eu estou me entregando. Você não tem autoridade nenhuma se o Pai que me enviou não te der autoridade. Ninguém pode tirar a minha vida, só eu posso entregar. Ele já tinha falado tantas outras palavras para os discípulos. Eles conheciam, mas eles não entendiam. Tanto que a resposta de Jesus para eles, no versículo 25, ou mesmo quando Jesus parece que está bravo até: gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo, como vocês demoram a entender, como vocês são tolos. Eles ainda estavam ali querendo discutir. É engraçado que João Calvino fala sobre isso, que a nossa dignidade está no reconhecimento da nossa indignidade. Talvez eles estavam sem entender, porque eles ainda esperavam um Messias que fosse o libertador, o Messias que fosse da glória. Eles não entendiam que o caminho da glória era o caminho da cruz. Eles estavam decepcionados, desapontados, porque aquele que os chamou para seguirem durante 3 anos, morreu numa cruz. Acabou, terminou. Por isso que a segunda característica eu trago como: esperavam, mas desistiram. Eles conheciam, mas não entendiam. Eles esperavam, mas eles desistiram. E a comprovação para essa afirmação que eu faço está clara, porque quando você pega o verso 19, você percebe que eles usam as expressões todas no passado. Jesus perguntou que coisas, e eles falaram as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta de palavras e ações, poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte, e o crucificaram. E nós tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Tudo isso aconteceu há 3 dias. É como se eles dissessem: acabou. Isso que a gente está contando para o Senhor acabou. A gente ficou 3 anos seguindo Jesus e a gente tinha esperança de que era Ele que fosse ressuscitar, que era Ele que fosse libertar Israel. Nós tínhamos a esperança que era Ele o Messias, que Ele ia vencer o Império Romano, que Ele ia acabar com o jugo opressor, que Ele ia desfazer todas essas correntes que nós temos, que Ele ia nos tirar da escravidão. E muitos de nós ainda pensamos assim. Nós acreditamos que Jesus é uma pessoa que vai me tirar da pobreza. Não pensamos em salvação, em pecado e nos livrar da nossa miséria humana. Nós pensamos que Jesus vai mudar o nosso quadro social.
E incentivamos isso, colocando testemunhos de pessoas que antes de conhecer a Jesus eram sim, mas depois de conhecer a Jesus subiu na vida. Depois de conhecer Jesus minha vida mudou. Eu não vou falar, deixa para lá. Depois disso, mas é a ideia que nós temos de que Jesus vai ser um libertador humano. E não olhamos que a nossa esperança não está nessa terra, que a nossa esperança não se resume somente a esta vida, que Jesus veio para nos salvar de muito maior inimigo, que é a morte, muito maior jugo opressor, que é o do Satanás, do pecado, que Ele veio nos libertar de tudo isso. Quantas vezes nós colocamos um ponto final, onde Deus queria colocar uma vírgula? Quantas vezes nós dissemos, não, meu casamento acabou, eu esperava, mas agora já foi. Quantas vezes você desistiu dos teus sonhos? Quantas vezes você abandonou os teus sonhos e falou assim, acabou? Quantas vezes você colocou um ponto final no seu ministério? Quantas vezes você se comparou a outras pessoas e falou assim, não, para mim deu, chega. Eu compartilhei ontem com os pastores, a gente teve o café da manhã com os pastores do presbitério, eu já compartilhei isso aqui uma vez, porque no tempo que eu fiquei fora do ministério, literalmente eu pensava que meu ministério tinha acabado, porque eu tive meu sogro como figura e referência de pastor, e meu sogro é um cara sensacional, quem teve a oportunidade, vários aqui, de conviver com ele, um dos melhores pastores de ser humano e homem que eu já conheci, já convivi. E quando aconteceu tudo na minha história, eu ficava pensando assim, eu não tenho mais essa história, eu tenho uma mancha, eu não vou ter mais isso. Eu me comparava a homens e mulheres de Deus e falava assim, acabou. E foi um tempo para lidar, inclusive em terapia, para conversar e ver que, falava, o meu ministério agora é Renata, Júlia e Vitor Hugo, minha igreja tem 3 membros e acabou. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, eu preciso ter um trabalho para sustentar minha casa, mas eu não tenho mais, eu coloquei um ponto final. E quando a gente coloca um ponto final, onde Deus quer colocar uma vírgula, a gente acaba indo para Emaús, quando a gente deveria ficar em Jerusalém. A gente pega um trecho, que Deus fez não seja 11 quilômetros, mas talvez sejam semanas, meses, anos, onde você vai fazer um caminho e gastar a perna, onde você precisava ficar em Jerusalém e deixar Deus trabalhar com o teu coração. A gente coloca um ponto final onde Deus está falando assim, ainda tem jeito, ainda tem chance, ainda quero fazer algo na tua vida, ainda tem ministério pela frente, querido, ainda Deus quer te usar, ainda tem pessoas a alcançar. Não coloque um ponto final onde Deus quer colocar uma vírgula e falar assim, não, eu preciso trabalhar com o teu coração, eu preciso trabalhar com o teu caráter, eu preciso transformar algumas coisas, mas ainda tem vida, eu ainda preciso abrir os teus olhos. Não feche os olhos para aquilo que Deus quer fazer. Eles conheciam, mas não entendiam. Eles esperavam, mas desistiram. Eles sentiam, mas eles não discerniam. É fácil, no texto que nós cantamos, na música que nós cantamos, no texto que nós lemos, fala que porventura não nos ardia o peito enquanto ele falava. Eles sentiam alguma coisa, mas eles não estavam discernindo o que era Jesus. Muitas vezes a igreja de hoje está assim, a gente sente, a gente chora, a gente tem emoções, as pregações têm emoções, lida com a nossa emoção, a música lida com a nossa emoção, os pregadores lidam com a nossa emoção, mas muitas vezes a gente sai daqui para fazer os mesmos pecados durante a semana. A gente sente, mas não tem discernimento, e discernimento é maturidade. Quando Jesus fala tolos, vocês são tolos, literalmente a expressão é pessoas sem discernimento. Sentem alguma coisa, choram diante do Senhor, levantam as mãos, clamam, pedem ajuda, sentem nas suas emoções, mas não têm o discernimento para entender qual é a vontade do Senhor para o dia a dia. Quais são as mudanças no comportamento, no caráter que precisam acontecer. Eu lembro de uma vez aconselhando 2 jovens, e a questão era uma questão de julgo desigual, aquele negócio do namoro evangelístico, né? O jovem vai, namora a menina e fala assim, mas ela é tão boa, ela é tão legal, ela tem caráter, ela vem de família boa aí, e ela vai se converter, e começam, e aí vem aquela questão, fala, filho, a Bíblia fala, não tem comunhão entre luz e trevas.
E eu sempre apelo, porque daí quando eu uso, se você quiser, os pais aí podem me chamar, porque eu falo assim, ó, você já beijou um defunto? Imagina lá beijando um defunto, geladinho, e aquele negócio, porque é isso que você está fazendo. E aí, porque ele está morto, a Bíblia fala isso, gente, está morto. Mas aí, é claro que na questão do namoro, a gente não vai disciplinar e tal, porque tem a questão a Bíblia fala a questão do casamento, mas enfim, onde começa errado, vai dar errado. E aí eu lembro que eu sentei com os dois, e o rapaz era incrédulo, e a moça era da igreja. E aí eu sentei e comecei a explicar por que a questão do jugo desigual, a questão da comunhão, o que a Bíblia falava sobre jugo desigual, sobre comunhão entre luz e trevas. E ao explicar aquilo, e a moça ali, o rapaz falou assim, pastor, para, já entendi. Virou para ela e falou assim, você está vindo aqui mesmo? Você está ouvindo o que ele está falando? Você vem nas pregações, você vem nos cultos? Porque se eu fosse daqui, eu não ia namorar ela. Ele entendeu. Ele falou assim, agora eu entendi, porque assim, a gente ainda, você vai num judeu, o judeu não casa, vai falar, vai te converter, vai fazer proselitismo. Você vai no muçulmano, não casa, mas crente casa, crente a gente porque Deus vai fazer, a gente sempre é assim. O rapaz incrédulo entendeu a questão, e eu não estou falando que tem que separar, eu estava explicando o princípio, mas uma moça sem discernimento, que conhecia, que sentia, que chorava. Quantas vezes nós somos assim? Nós sentimos, nós choramos, nós nos apegamos, nós gostamos, é gostoso estar junto, é gostoso ir na célula, mas quando está durante a semana, que você precisa fazer as mudanças necessárias no teu comportamento, que precisa fazer as mudanças necessárias no teu caráter, que precisa tomar atitude, posicionamento, com princípios bíblicos, não, aí a coisa muda, porque a gente sente, mas a gente não tem discernimento. Discernimento é maturidade espiritual. E a última característica da igreja cega é sem rumo e sem propósito. Eles estavam caminhando sem rumo e sem propósito. Por que eu afirmo isso? Porque se você percebeu no trecho que nós lemos, eles chegam, e aí quando eles chegam em Emaús, que era o destino deles, que fala, Jesus fez como quem ia passar adiante. Aí o que eles falam para Jesus? Jesus, fica conosco. Por quê? Porque já é tarde. Jesus, fica conosco porque já é tarde. O que eles estão falando? É perigoso essa estrada, essas estradas à noite são perigosas. Não, fica conosco, já está tarde, você não vai continuar a viagem, a gente precisa descansar, você precisa comer, você precisa dormir, a gente já andou esse trecho todo. Aí quando os olhos se abrem, o que eles fazem? Imediatamente eles voltam para Jerusalém. Não era tarde? Não era perigoso? Não precisava descansar? Imediatamente eles voltam para Jerusalém. Eles estavam andando sem rumo, eles perderam a esperança. Quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes a gente está andando sem saber para onde vai? Eu não sei qual é o meu propósito de vida, eu não sei qual é o meu papel e a minha função dentro do corpo, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu venho porque meus pais sempre me trouxeram, eu venho porque é legal estar aqui, é uma rede social e ter uma turma legal, e eu cumprimento as pessoas, e às vezes alguém me convida para uma célula, ou às vezes alguém me convida para um churrasco, faz tempo que não me convidam, mas hashtag fica a dica, mas às vezes me convidam para algum lugar, não, brincadeira, eu tenho que aproveitar, quando está com o microfone, o Guto fala também, às vezes convida, a gente deixa a dica, né, vamos ver, mas a turma, tem gente falando assim, eu também, mas está sem o microfone, né, gente? Eu tenho o microfone, aí eu choro, né? Não, mas a gente eu sou convidado. Gente, por que você está aqui? Por que Deus tem te dado tanto talento, tanto dom? Por que Deus tem te dado tanto conhecimento? É para algum propósito. E quando a gente perde esse propósito, quando a gente perde esse rumo, eu falo, a gente não vai dar 11 quilômetros até Emaús, porque eles entenderam que eles não tinham que estar em Emaús. Eles voltaram para Jerusalém porque eles entenderam que eles não tinham que ter saído de lá. Eles voltaram os 11 quilômetros porque eles entenderam que era lá que eles tinham que esperar. Talvez a tua Emaús não é uma cidade geográfica, mas talvez você está distante do propósito de Deus. E não são 11 quilômetros, são semanas, são dias, são anos. Quanto tempo você está aí morno? Quanto tempo você está frio? Quanto tempo você não trabalha mais para o Senhor? Quanto tempo você não está mais no ministério? Quanto tempo você não evangeliza alguém? Quanto tempo você está aí rumando até Emaús, achando que vai encontrar alguém, e Jesus está caminhando contigo o tempo todo do teu lado, e você não abre os olhos para fazer aquilo que precisa ser feito, voltar para Jerusalém e cumprir o teu propósito.
Talvez o voltar para Jerusalém para você seja voltar para o ministério, talvez o voltar para Jerusalém seja voltar para a tua casa. E quando eu falo casa, não que você separou, talvez você nunca tenha se separado, mas você está longe da tua casa faz muito tempo, longe da tua esposa, longe do teu marido, longe dos teus filhos. Talvez essa manhã seja a manhã da gente abrir os nossos olhos e voltar para o propósito que a gente foi chamado, voltar para a nossa Jerusalém. Porque você vai andar, bater perna, para fazer um bate-volta até Emaús, para chegar lá, abrir os olhos e ter que voltar para Jerusalém. De repente fique em Jerusalém e deixa Deus tratar no teu coração. Mas eu quero encerrar falando como que Jesus resolve isso. Como que Jesus traz a solução. E a primeira questão de como Jesus traz a solução é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Como que Jesus resolve? Indo para a Bíblia. Indo para a Bíblia, Jesus chega diante de dois homens que estão discutindo, que estão conversando sobre tudo que acontecia em Jerusalém. Eles estão ali sem esperança. E o que Jesus faz? Vai para a Bíblia. Como igreja presbiteriana, como igreja reformada, nós cremos que a Bíblia ela é inerrante e infalível, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Nós cremos na centralidade das Escrituras Sagradas. Nós cremos que a Bíblia é suficiente para resolver todos os problemas do ser humano, todos os problemas da humanidade. O que Jesus faz? Jesus vai para a Bíblia. Quando temos dor de cabeça, o que você faz? Você toma um remédio. Se a coisa aumenta, você faz o quê? Procura um médico. Quando a gente tem problema de caráter, a gente vai para onde? Para a Bíblia. É isso. Só que tem um monte de gente com problema de caráter indo procurar ajuda em um monte de lugar, não está indo para a Bíblia. É a Bíblia que nos salva, é a Bíblia que nos transforma, é a Bíblia que nos muda e nos molda conforme a imagem de Cristo. É a Bíblia. Jesus pega dois homens discutindo, vai para a Bíblia. Jesus pega dois homens sem esperança, vai para a Bíblia. Jesus pega dois homens sem rumo, sem propósito, vai para a Bíblia. Nós temos aqui o nosso esquadrão da vida. E sabe por que o esquadrão da vida é uma bênção? Sabe por que o esquadrão da vida tem uma média que é o dobro da média nacional? Que é essa dos evangélicos, normalmente as que têm uma confissão de fé, é o dobro da média nacional de sucesso, vamos dizer assim. Mas sabe por quê? Não é porque o Romeu é bonzinho, não é porque os monitores são capacitados, não é porque o capelão é sensacional, embora seja, né, parceiro, mas não é porque o capelão é... Sabe por quê? Porque lá a gente vai para a Bíblia. É Bíblia. O homem chega lá com os seus problemas, com a sua dependência, com os seus vícios, vai para o quê? Vai receber Bíblia. Bíblia em cima de Bíblia. Eu falo porque eu fiquei lá 2, 3 anos, toda quarta-feira, e o Guto administrando tudo isso. É sempre Bíblia, palavra de Deus. Nós pregamos a Bíblia, e o que resolve o problema do ser humano é a palavra de Deus. A gente precisa conhecer, não só aqui, entendendo, mas é a Bíblia. A outra questão, comunhão. Como que Deus resolve isso? Comunhão, é na ceia, é no partir do pão. E ali está claro, e a música que nós cantamos, é no partir do pão que os olhos deles se abrem. É na comunhão com Jesus, é na comunhão com os irmãos, é na ceia, naquele ato da ceia, dele partir o pão, ele dá graças e distribuir a eles reconhecem quem é Jesus. É na comunhão que nós somos curados, porque você só confessa, lembra de Tiago? Confessai os seus pecados uns aos outros para serem curados. Você só confessa o seu pecado um ao outro se você tiver comunhão, não tem jeito. Você confessa para Deus, você é perdoado, mas você confessa para o irmão, você é curado. É na comunhão que nós somos curados, é na comunhão que a gente tem cura e restauração, é na comunhão que os nossos elos se fortalecem. O diabo sabe tanto disso. Quais os problemas que tem na igreja? Ele quer trazer o quê? Desunião, contenda. O diabo sabe tanto disso, que a nossa comunhão é fortalecida, e que a gente glorifica a Deus com a nossa comunhão, porque quando nós somos um, o mundo crerá no Senhor Jesus, e quando somos um, nós trazemos glória para Cristo. E o diabo sabe disso também, e ele causa o que na igreja? Ele quer dividir o tempo todo. É na comunhão que os nossos olhos se abrem, é nessa comunhão com o Senhor Jesus, e eles precisaram insistir para ter essa comunhão.
Jesus ia passar adiante, Jesus fez como que fosse adiante, e eles têm que pedir, insistir com Jesus: fica conosco. Você tem insistido nessa comunhão com o Senhor Jesus? Você tem sentido alguma coisa diferente? Busca. Eles ainda não tinham os olhos abertos, mas eles sabiam que aquele camarada sabia de algo mais. Eles não tinham seus olhos abertos ainda, mas eles sabiam que aquele camarada era especial. E ele estava falando coisas que estavam batendo no coração. E ele falava: fica mais, fica um pouco mais, fica conosco. Eles precisavam dessa comunhão, mesmo sem entender o que ia acontecer, mesmo sem entender quem ele era, eles precisavam dessa comunhão. Você tem insistido nessa comunhão? Ou você ora e lê a Bíblia só quando está aqui no domingo? Durante a semana a Bíblia fica lá no cantinho, o momento de oração é só na hora da refeição ou quando vai dormir. É na comunhão com o Senhor Jesus que os nossos olhos são abertos. E às vezes a gente tem dificuldade de entender algumas coisas, entender propósito, entender direção, entender vontade de Deus, porque a gente não está em comunhão. É na comunhão que a gente entende as coisas, é na comunhão que a gente tem discernimento, é na comunhão que os nossos olhos são abertos, é na comunhão com Cristo e com os irmãos que nós somos curados. E por fim, eles tinham esse ardor, o queimar o coração. O queimar o coração eu quero trazer como o fogo do Espírito Santo. Como que Jesus traz essa solução para eles? Palavra de Deus, comunhão e o fogo do Espírito Santo. Na EBD nós temos estudado isso. A EBD, a nossa sala, é sobre o Espírito Santo. Eu e a Valéria, hoje a Valéria falou sobre essa questão até da inerrância da palavra de Deus, a inspiração das Escrituras Sagradas, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. Nós temos tudo ali. Mas na palavra de Deus, na semana passada, nas últimas 2 semanas, a gente estudou sobre os símbolos do Espírito Santo: o óleo, o selo, o fogo, a água, o vento. E na questão do fogo tem essa ideia, que a mensagem que traz o fogo é a ideia do julgamento, mas da purificação. E tem um texto de Malaquias 3, que fala que ele se assentará como purificador de prata. É essa comunhão no Espírito Santo, esse fogo que nos purifica, é o Espírito Santo que vem para purificar, para mostrar o que precisa moldar no nosso caráter, para transformar a nossa vida. E aí eu sempre lembro de uma ilustração, que tinha um grupo de senhoras estudando essa passagem de Malaquias, e quando elas viram esse texto, que ele se assentará como um purificador de prata, falaram: mas puxa vida, o que é isso? E elas combinaram então de uma senhora ir num ourives para entender o que isso significava, o que isso dizia. E ela foi naquela semana para trazer depois para as senhoras. E aí ela pergunta para o camarada lá, fala: senhora ourives, como é que é essa história da purificação? Você precisa se assentar, porque tem... Ele falou: não, eu coloco no meio do fogo, e eu preciso me assentar, e eu não posso tirar o olho do metal, da joia, porque é no meio do fogo que vai purificando, que vai limpando, para ela se tornar a mais bela joia. Aí ela já começou a imaginar o próprio Deus sentado, que não tira o olho da gente, mesmo diante das nossas provas, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do meio do fogo, Ele é sentado, não tirando o olho de cada um de nós. E ela perguntou: puxa vida, mas quando que você sabe a hora de tirar? Quando que você sabe a hora que está pronto? Como que você sabe que você tira do meio do fogo, do meio da dificuldade? E ela já pensando. E aí o ourives olhou para ela e falou: isso é fácil, quando eu vejo a minha imagem refletida na joia, aí chegou a hora de tirar. É isso. Quando a gente passa pelo fogo, pela dificuldade, Deus está purificando com o fogo do Espírito Santo. Quando que é a hora de estar pronto para tirar? Quando você começar a refletir a imagem de Jesus, quando você começar a refletir a imagem do Senhor Jesus Cristo, que os nossos olhos sejam abertos. Eu quero chamar a equipe de louvor, e eu queria encerrar com aquela canção, que se chama Emaús, inclusive sobre os 2 discípulos do caminho de Emaús. E eu quero te convidar a ficar de pé. Eu não sei como é que você chegou aqui, eu não sei como é que você se encontra, mas literalmente, se você se identificou com uma das características da igreja cega,
Hoje é o dia dos teus olhos serem abertos. Pede para Deus, porque é nessa comunhão, é na palavra de Cristo, é estudando as Escrituras como fizemos nessa manhã, é na comunhão com o Senhor e com os irmãos como estamos fazendo nessa manhã, é nesse fogo do Espírito Santo, nesse ardor do coração, que o Espírito Santo vai falando individualmente com cada um, é nesse conjunto que os nossos olhos são abertos. Peça para Cristo agora: Deus, eu quero ter meus olhos abertos. Eu não quero encerrar aquilo que o Senhor começou na minha vida, pelo contrário, eu quero que o Senhor complete, porque aquele que começou a boa obra é fiel e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Completa na minha vida. Vamos cantar essa canção. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Senhor Jesus, o que nós clamamos a Ti é que o Senhor abra os nossos olhos nessa manhã, Pai. O Senhor conhece cada história, o Senhor conhece cada circunstância, o Senhor conhece o que os meus irmãos têm passado. Então, em nome de Jesus, Pai, aqueles que precisam ter os olhos abertos, se revela para nós, Pai, porque muitas vezes nós não temos forças, nós não temos discernimento, nós não temos entendimento. Nós precisamos da Tua revelação, nós precisamos que o Senhor parta o pão, nós precisamos que o Senhor dê graças, nós precisamos que o Senhor se revele a nós. Então fala com cada um de nós, Pai, abra os nossos olhos para estas áreas que não temos enxergado, assim como o salmista diz. Pai, o Senhor pode sondar o nosso coração, é só o Senhor que sonda o nosso coração, é só o Senhor que prova os nossos pensamentos. Então, Pai, se revela para nós, sonda o nosso coração em nome do Senhor Jesus, e fala conosco, é isso que nós clamamos, em nome de Cristo, amém e amém, amém.